Fala galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o toyotismo, então se você quer entender dessa matéria de maneira bem completa, é a sua chance. Vamos lá? Cuidei aqui de desenhar para você, né, o símbolo da Toyota. É lógico que não ficou lá a melhor coisa do mundo, mas imagina que isso aí é o símbolo da Toyota, tá? Como é que eu vou te ensinar esse assunto? Bom, primeiramente eu vou fazer uma introdução, tá? Eu vou introduzir esse assunto para você. E nessa introdução eu vou te falar um pouco sobre o que é o toyotismo. Eu vou te falar um pouco do contexto, tá, em que esse toyotismo ocorreu, e eu vou te falar um pouco sobre os seus autores, sobre quem foram os autores, beleza? Então, uma vez que você já aprendeu isso, o que eu vou fazer? Eu vou te dizer então quais são as características, tá, do toyotismo, e logo em seguida eu vou te mostrar alguns nomes, algumas nomenclaturas, beleza? Algumas nomenclaturas interessantes que você vai precisar saber. Então eu vou te dizer uma crítica que foi muito feita a esse sistema ao toyotismo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o que é o toyotismo? Bom, o toyotismo, gente, ele é um sistema, ou também você pode chamar de modelo, tá? Modelo, um sistema ou um modelo de produção, beleza? Então ele é um sistema, um modelo de produção, só que ele tem um foco. Qual é o foco? O foco é a flexibilização das mercadorias. Então olha para cá. O que eu quero que você entenda primeiro? Primeiro que o toyotismo é um sistema, um modelo de produção, tá? E o principal objetivo, foco do toyotismo é dar uma flexibilização para a maneira de se produzir as mercadorias. Lógico, se você sabe que o toyotismo, né, nós temos a empresa Toyota, que o toyotismo nasceu dentro da empresa Toyota, então você sabe que nós estamos falando principalmente de produzir automóveis, produzir carros. Antes do toyotismo, o sistema de produção que predominava era o Fordismo, só que esse sistema predominava lá nos Estados Unidos, junto com os americanos. Até que o tal do Eiji Toyoda, que inclusive, vamos aqui para a tela, vou colocar logo o nome dele aqui entre os autores, tá? O nome dele é Eiji, eu acho que é assim que se escreve, tá? Toyoda. Esse cara e mais um outro carinha aí, tá? Chamado de Taishi Ono. Esses caras, eles basicamente fundaram o toyotismo. No entanto, esse tal de Eiji Toyoda, o que ele fez? Ele viajou para os Estados Unidos para tentar entender como eles ali tinham um sistema de produção que produzia vários automóveis, várias coisas ali de maneira bem em massa, né? Então ele foi tentar entender o Fordismo. Só que ele chegou lá e ele viu que no sistema Fordista havia uma série de estoques, produziam muito, quer dizer, o Fordismo produzia bastante para tentar vender para o mercado. Só que isso fazia o quê? Muito estoque de matéria-prima, ficava uma coisa volumosa, um tempo grande até a matéria-prima chegar e até ela efetivamente sair, toda a matéria-prima chegar e toda a matéria-prima sair, né? Então o que acontecia? Muito desperdício, muito custo com estocagem, e o Japão é um país pequenininho e os americanos, os Estados Unidos é um país grande. Então quando ele foi para os Estados Unidos, o Eiji Toyoda, ele falou o seguinte: eu não vou conseguir implantar esse sistema no Japão, eu preciso de algo diferente. O Fordismo era conhecido por sua rigidez na hora de produzir mercadoria. Como assim rigidez?
Bom, por exemplo, Ford falava que a pessoa podia comprar qualquer carro desde que fosse preto. O que isso quer dizer? Quer dizer que no sistema fordista eles produziam a mesma coisa e empurrava isso para os consumidores comprar. Não importa, não, mas eu quero um carro amarelo, eu quero um carro branco, eu quero um carro azul. Não, você só vai comprar um carro preto. E aí o que acontece? Isso é uma rigidez. Existia uma linha de montagem no Fordismo e havia uma linha de montagem que tinha que ser produzida em série, a mesma coisa, e aí, embora produzisse muito rápido no Fordismo, sempre era um produto igual ao outro. Então não tinha flexibilização. Por conta disso, quando o japonês, né, o Eiji Toyoda, chegou nos Estados Unidos e falou, e viu, né, que não dava para que ele produzisse, usasse aquele sistema no Japão, quando ele voltou, ele falou o seguinte: a gente tem que adaptar isso aí. Por quê? Bom, olha só o contexto. Nessa época, o Japão estava totalmente quebrado. Por quê? Porque era um pós-guerra. Ali, Segunda Guerra Mundial, tinha acabado de acontecer. Então, o Japão, ele estava destruído, completamente destruído. O Japão, né, estava em crise, havia a crise do petróleo, então havia uma crise do petróleo na época também. E o que aconteceu? Tudo isso aqui fazia com que fosse difícil trazer um monte de matéria-prima, acumular um monte de estoque e aí ter que produzir um carro com toda essa dificuldade. Afinal de contas, o Japão desse tamanho e os Estados Unidos de maneira são grandes, né? Grandes produtores. Então o que ele falou? Vou adaptar isso aí. Então ele viu como é o Fordismo, mas foi para o Japão e fez uma adaptação, ok? E aí ele chamou lá o seu companheiro, né? Que foi o nosso amigo aqui, o Taishi Ono, e mais um outro carinha lá, que eu não vou citar o nome dele, que esses dois são os principais. Então, esses dois se reuniram e falou: vamos estabelecer um sistema de produção aonde a gente consiga fazer o Japão crescer, mas sem a necessidade de guardar muito estoque, de ter muito estoque, de ter muita matéria-prima. Então, eles começaram a montar o seu próprio sistema. Aí olha só, e é aqui que eu quero que você comece a ver. Esse próprio sistema deles tinha algumas características. E agora que você vai ver, são as características do toyotismo. Beleza? Então olha só. Uma das características do toyotismo é que eles buscavam ter pouco estoque. No Fordismo, eles acumulavam muito estoque para poder produzir muito. No Toyotismo, não. No Toyotismo, tinha que ter pouco estoque. Então, o que chegasse, já tinha que chegar para sair. Mas só tem uma maneira do estoque já chegar para sair. Qual é essa maneira? É se quando o estoque chegar, eu já existir alguém para comprar aquilo que eu faria com o estoque. Então, por exemplo, existe um conceito muito forte dentro do toyotismo, que é o seguinte, que é a produção por demanda. Então, para eu ter pouco estoque, eu preciso fazer com que esse estoque chegue e logo saia. Para que esse estoque chegue e saia, ele já tem que chegar vendido. Então, o toyotismo, ele produzia por demanda. Quer dizer, vamos lá, eu tenho ali 10 pessoas, um número hipotético, tá? Eu tenho 10 pessoas querendo um carro. Eu não vou produzir esses carros antes de eu ter essas pessoas para comprar. Então, se eu tenho 10 pessoas querendo um carro, então eu vou pegar e eu vou produzir 10 carros para essas 10 pessoas. E se eu tiver 10 pessoas querendo um carro azul, e tiver mais 20 pessoas querendo um carro preto, e tiver mais 50 pessoas querendo um carro vermelho, então eu vou esperar ter essa demanda
e aí eu vou produzir a quantidade de carro preto, a quantidade de carro azul e a quantidade de carro vermelho. Dessa maneira, né, tudo que chega já chega para sair, porque já chega vendido, chega por demanda. Então, chegou, vendeu. Quer dizer, essa é uma das principais características do toyotismo. Já tem alguém interessado no produto, já tem alguém que comprou o produto, então quando ele chega é só produzir e entregar para essa pessoa. Diferente do Fordismo. No Fordismo, vamos produzir o máximo de carro, o máximo de produtos, e então vamos pegar esses carros e tentar vender. Entendeu? Não tinha uma demanda. Tanto que no Fordismo, eles tentavam pagar um salário alto para o trabalhador, para que esse próprio trabalhador que construía o carro pudesse comprar o carro. Então, quer dizer, eles queriam gerar o mercado, eles produziam para gerar o mercado, que não era o caso do toyotismo. Agora tem uma outra característica muito importante disso, que é, olha só, se tudo que chega logo sai, então eu evito desperdícios. Concorda comigo? Eu evito desperdício de tempo, eu evito desperdício de matéria-prima, eu evito desperdício de dinheiro. Por quê? Porque tudo que chega já chega pronto para sair. Então, eu não vou guardar estoque, eu não vou ter muito custo com estoque, eu vou ter um custo mínimo com estoque. Eu não vou ter muito custo de tempo, porque o que chega já vai sair, então eu já estou preparado para isso. Já estou preparado para vender o que vai chegar de matéria-prima. Já estou preparado para produzir um automóvel, de maneira que quando ele chega, já produz e já sai, então é tudo muito rápido. Por quê? Porque o toyotismo visa trabalhar assim. E o que tudo isso significa? Significa que eu consigo diversificar os produtos. Então, agora, dessa maneira, eu vou conseguir produzir não só carro preto, mas carros de diversas cores, de diversos tamanhos, de diversos modelos. Eu não preciso produzir em série, eu produzo agora sob demanda. Então, eu posso produzir vários produtos diferentes. Essa flexibilização, como eu falei para você, a principal característica é a flexibilização. Então, essa flexibilização faz com que ali haja uma velocidade e haja também uma maior preferência dos consumidores, porque agora eles não estão obrigados a comprar apenas carro de um modelo, de uma cor. Agora eles têm chance de personalizar. Flexibilidade. Beleza? Agora tem uma característica muito importante do toyotismo. Qual é essa característica? Vou contar para vocês agora mesmo. Uma das características mega importantes é que a mão de obra agora ela tem alguns pontos muito importantes, como por exemplo, eu tenho uma mão de obra qualificada e eu tenho uma mão de obra multifuncional. Se você estudou o Fordismo, você sabe que no Fordismo os trabalhos eram especializados. Então, se tinha um cara lá para apertar um parafuso, ele ia morrer apertando o parafuso. Se tinha um cara lá que encaixava a roda do carro, ele ia morrer naquele trabalho de encaixar a roda do carro. Então, ele não precisa ser muito qualificado. Afinal de contas, qualquer um pode encaixar uma roda, qualquer um pode apertar um parafuso. O trabalho aqui ele já não é mais especializado. No toyotismo, o trabalho já não é mais especializado. O trabalho ele é multifuncional. O mesmo cara, o mesmo trabalhador, ele está em várias funções. Por quê? Porque agora existe algo no toyotismo chamado, que eu vou te contar, chamado de automatização. Então, a partir de agora, esse trabalhador, ele cuida de vários processos ao mesmo tempo e ele cuida de várias máquinas, porque agora tem várias máquinas trabalhando, um processo de automatização, até robotização, poderia chamar,
que estão trabalhando ao mesmo tempo. Então agora um funcionário ele pode operar 10, 20 máquinas. E se ele sabe operar essas máquinas, então ele é mais qualificado. Ele precisa ser mais qualificado para que ele consiga dar conta desse trabalho, certo? Então ele é mais qualificado e ele é multifuncional, porque agora ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. E só que você pode se perguntar, ué, mas e se uma dessas máquinas der erro? Se ele é só um, como ele vai conseguir cuidar de todas essas máquinas caso elas deem algum tipo de erro na produção? Tipo, está produzindo um carro, de repente não conseguiu encaixar uma roda, ou o que quer que seja, né? Não conseguiu, deu uma falha na produção, como é que o cara vai ver isso? Se só um está trabalhando em várias máquinas ao mesmo tempo. Bom, por causa de uma outra característica do toyotismo. E essa característica ela é o seguinte, nessa parte do toyotismo, gente, existe uma coisa chamada Poka Yoke, que basicamente significa a prova de erros. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, essas máquinas elas eram programadas para que, se acontecesse um erro na produção daquela máquina, se acontecesse um erro, ela automaticamente parava. Então, não tinha como ser produzido um produto defeituoso. Porque se no meio da automatização acontecesse algum problema, a própria máquina parava, e aí o que o cara tinha que fazer? E aí o cara ele conseguia ir lá e ver, essa máquina parou, aonde parou, por que deu esse defeito? Deu esse defeito por causa disso, vamos consertar. Consertou, a máquina volta a trabalhar. Agora, se não tivesse isso, esse cara ele ia ficar doido. Por quê? Porque ele nunca ia saber onde tinha acontecido o erro e a máquina ia continuar produzindo mesmo com aquele erro. E eu ia conseguir sozinho dar conta de tudo isso. Mas com máquina automatizada e a prova de erro, ele consegue cuidar de várias máquinas ao mesmo tempo. Beleza? De vários maquinários, vários robôs, várias automatizações ao mesmo tempo. Legal? Vamos conhecer mais uma característica do toyotismo. Uma das grandes características do toyotismo, sem sombra de dúvidas, é os CCQs. Mas o que é os CCQs? Bom, basicamente os CCQs eles são os ciclos de qualidade. E o que isso significa? Significa que agora o foco total do toyotismo é na qualidade do produto. Então eles pensam assim, não vamos fazer apenas um produto, vamos fazer um produto com qualidade. Tanto que existia uma série de procedimentos, né, para que eles conseguissem ver se aquele produto tinha qualidade ou não. Existiam equipes de trabalho e dentro dessas equipes o cara que tinha mais conhecimento técnico era o líder. Então se reunia 10 pessoas, por exemplo, então aquelas 10 pessoas e tinha um líder daquelas 10 pessoas, a pessoa mais capacitada era o líder dessas 10 pessoas e ele ordenava para que tudo saísse com a maior qualidade possível. E para que o produto tivesse toda essa qualidade, era importante saber o que o cliente queria, o que o consumidor queria. Então, existia mais uma característica super importante do toyotismo, que era o seguinte, foca aqui, olha só o que era. Era a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado era muito importante, extremamente importante, porque era assim que eles sabiam o que era necessário fazer. Era assim que eles sabiam o que o consumidor queria. Então assim eles conseguiam ser mais flexíveis ainda na sua produção, porque tinha essa pesquisa. E, diferente do Fordismo, o Fordismo tinha tudo, né? O Fordismo ele tinha uma produção verticalizada, ou seja, o Fordismo ele produzia desde a matéria-prima, desde a borracha que ia no pneu do carro, ele produzia até o parafuso que ia parafusar a roda do carro, o que quer que fosse, capota, carroceria, tudo. Então, Ford ele produzia tudo, era uma produção verticalizada. No toyotismo não é assim. No toyotismo existe uma outra característica que eu vou puxar aqui para você, chamada de
terceirização. Então, no toyotismo era tudo, não tudo, mas essas opções, esses trabalhos que também poderiam ser terceirizados, esses trabalhos que poderiam ser terceirizados, eram terceirizados para outras empresas. Então, no toyotismo existiam muitos fornecedores. O Japão não tem matéria-prima. O Japão não dá para produzir borracha, não dá para produzir o pneu do carro. Então, o que eles faziam? Trabalhavam com terceirizações. Então, uma empresa manda o pneu, uma empresa manda o parafuso tal, outra empresa manda a carroceria tal, enfim. E aí, o toyotismo basicamente se tornou uma montadora mesmo. Ele pega essas peças, chegam e eles já têm a demanda, né? Eles já têm a demanda que foi pedida, então eles só fazem passar para frente, vender e entregar para a pessoa que havia comprado, entregar para quem havia gerado a demanda. Então, quer dizer, é tudo terceirizado. É muito bacana entender isso, porque você percebe a grande diferença, né, entre Fordismo e toyotismo. Enquanto o Fordismo era rígido, o toyotismo era flexível. Enquanto o Fordismo trabalhava tudo, fazia tudo para poder vender, o toyotismo começou a terceirizar. Certo? Então, quer dizer, enquanto o Fordismo trabalhava de ter muito estoque, né, o toyotismo ele não buscava ter o mínimo estoque possível. Então, isso fez com que o toyotismo se tornasse, na década de 70, muito maior, um sistema de produção muito mais utilizado que o Fordismo. Tanto que o Fordismo ele perdeu a sua força e o toyotismo ganhou. O toyotismo inicialmente se produzia principalmente carros, mas com o sistema de produção toyotista foi possível começar a produzir qualquer coisa. Então muitas indústrias da tecnologia, indústria de roupa, né, têxtil, indústria de tudo quanto é tipo de mercado começou a adotar o sistema toyotista. E aí foi aí que eles começaram a crescer e se expandir. A Toyota se tornou uma das maiores montadoras, uma das maiores empresas do mundo, né? E aí a Ford perdeu espaço, o Fordismo perdeu espaço, o toyotismo veio, cresceu, desbancando tudo. Agora eu vou te falar algumas nomenclaturas, eu já até citei aqui algumas na empolgação da aula, eu citei, mas vamos lá, eu vou aqui abrir de novo para você. Então vamos nessa. Algumas nomenclaturas que você precisa saber. Uma dessas nomenclaturas é o Just in Time. O Just in Time ele significa o seguinte, significa produzir a quantidade certa no tempo certo. Então, quer dizer, just in time basicamente é isso. É você produzir a quantidade certa que você vai vender exatamente no tempo necessário para que aconteça essa venda. Então, a demanda era gerada, tem 100 pessoas querendo um carro. Tem 100 pessoas querendo um carro, então vamos produzir 100 carros. E assim, a quantidade certa era produzida no tempo certo para entregar para essas pessoas, entregar para esses consumidores, esse mercado. E isso significa, a palavra, né, o termo que se usa é o just in time. Então você vai escutar muito isso quando você estiver trabalhando, estudando toyotismo, né? Que just in time é um termo muito conhecido. Mas tem também um outro termo que é super interessante, que é um termo chamado Kaizen. O termo Kaizen, ele significa melhoria contínua. Então, o termo Kaizen, ele significa o seguinte, lembra que eu falei do ciclo de qualidade? Tem tudo a ver com isso e também é um termo diferente, mas tem tudo a ver. Por exemplo, Kaizen significa que a empresa que utiliza o sistema Ford, o sistema toyotista, está sempre tentando melhorar, sempre tentando ir além, sempre tentando fazer um processo melhor e com mais qualidade. E que nos leva ao outro termo, que são os CCQs. Os ciclos de controle de qualidade. E esses CCQs basicamente significa sempre prestar o melhor serviço com a melhor qualidade possível.
certo? Então, se você quiser, você está ali tentando melhorar o tempo todo no Kaizen, mas também está sempre ali tentando fazer com que o produto seja o melhor para entregar para o mercado consumidor. E a gente também tem um outro termo que eu também falei aqui, chamado Pokayoke. Eu acho que é assim a pronúncia, tá? Não tenho certeza não. Mas Pokayoke, que significa o que eu falei mais cedo, que é a prova de erro. Então quer dizer, Pokayoke significa a prova de erro. Então é basicamente assim, se está acontecendo uma produção, se está acontecendo algo e acontece um problema, a máquina que está produzindo aquilo para na hora. E aí ele não consegue mais, não vai continuar o processo, não vai produzir nada com defeito. Isso é o Pokayoke, uma outra nomenclatura. Nós também temos uma outra nomenclatura muito conhecida, chamada de Kanban. E o Kanban, ele significa uma utilização de cartões para vislumbre visual. Como assim? Quer dizer, eles tinham lá, eles criavam uma espécie de painel onde eles podiam botar cartõezinhos de tarefas, aonde eles podiam ver se estavam fazendo aquelas tarefas naquele momento, ou se estava a fazer aquela tarefa, ou se já tinham concluído aquela tarefa. Então, dentro do toyotismo, eles conseguiam ver nesses cartões basicamente uma maneira visual de entender os processos produtivos. Então, quer dizer, você olha para lá e você sabe o que tem para fazer, o que está sendo feito, o que já está concluído. Enfim, é uma forma visual de ver o trabalho em si dentro do sistema toyotista. E uma das principais críticas feitas, né, a esse sistema foi a questão do aumento do desempenho. Então, com a utilização do toyotismo, né, assim, no Fordismo tinha muita gente trabalhando, porque tinha gente para apertar parafuso, tinha gente para botar pneu de carro, tinha gente para botar carroceria, tinha gente para passar pintura, enfim. Então, no toyotismo nós tínhamos muitas pessoas trabalhando. Mas quando veio, no Fordismo nós tínhamos muitas pessoas trabalhando, mas quando veio o toyotismo, tinha uma pessoa operando várias máquinas. Então, diminuiu a quantidade, a força de trabalho, diminuiu o pessoal necessário para fazer mais trabalho. E aí muita gente foi demitida. Então, quer dizer, uma grande crítica, né? Uma grande crítica do toyotismo é que o toyotismo simplesmente pegou as máquinas e substituiu os operários por máquinas. E colocou uma pessoa só. Então, quer dizer, um operário, de repente, ali cuidando de várias máquinas, ele produzia o mesmo que anteriormente 20, 30, 40 operários eram necessários para fazer a mesma coisa. Então, houve uma crítica muito grande falando que aquilo ali causou o desemprego de muitas pessoas, que foi verdade, né? Então, com isso, gente, você terminou aqui o toyotismo. Nós fizemos uma introdução básica, nós ali falamos um pouco das características, citamos algumas nomenclaturas e falamos da crítica. Com esse assunto aqui, com essa explanação aqui, você acerta várias questões de concurso, você acessa várias questões dentro da sua prova, você entende o que é o toyotismo realmente, e aí você consegue aplicar isso aonde for necessário, seja para fazer um concurso, seja para prestar uma prova na sua faculdade, ou o que quer que seja. Bom, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. E é isso aí, a gente se vê na próxima. E nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.